Ditadura militar de volta. Um grupo de pessoas está pedindo a volta dos militares ao controle do país. Aí a gente precisa pensar muito bem sobre isso, pensar sobre o que essas pessoas querem. Elas pedem intervenção militar, elas pedem o fim da corrupção, elas pedem moralidade. É claro que isso é um momento, as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo. O momento do país é muito grave, é muito delicado, as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo. Muita gente se perde nesse meio, muita gente entra na onda de que os militares são a solução para o Brasil. Será que eles são a solução realmente para o que está acontecendo no Brasil? Não, os militares estiveram no controle do Brasil durante 21 anos. Eles começaram em 64, saíram em 85. O que aconteceu nesse tempo? Algumas pessoas dizem que os militares assumiram o controle em 64 para resolver o problema que estava grave. O João Goulart estava querendo instalar o comunismo no Brasil. E algumas pessoas vão confundindo comunismo com socialismo, mas isso deixa para outro momento. Outro momento a gente comenta sobre isso. A gente tem que pensar o seguinte: o que essas pessoas pensavam, ou o que aquelas pessoas de 1964 pensavam para apoiar o golpe militar? Os militares receberam apoio da classe média, os militares receberam apoio de parte da Igreja Católica. Nem todos os católicos, nem todos os membros da igreja apoiaram. Os militares receberam apoio dos Estados Unidos, que estava preocupado com uma nova Cuba. O Brasil passou por um momento em que recebeu-se apoio de vários setores e os militares tomaram controle. Foi um golpe porque tirou um presidente que tinha sido eleito. Ele era vice, mas de qualquer forma tinha sido legalmente eleito. Instalou-se um novo regime no Brasil, a ditadura militar, que deveria ser rápida, que acabou durando 21 anos. Esse momento da história do Brasil vai passar por uma série de transformações. Muita gente que apoiou o golpe vai ir contra o golpe a partir da década de 70. Gente que acreditou que os militares eram solução e que perceberam que eles não eram. Então existe muita coisa para se pensar. Algumas pessoas vão dizer, mas naquela época o Brasil desenvolveu, o Brasil cresceu bastante, houve um milagre econômico. Mas aí esse milagre também não durou muito tempo. Esse milagre era extremamente ligado ao que estava acontecendo no resto do mundo. A gente tem crise do petróleo na década de 70, que acaba afetando a economia brasileira também, porque o Brasil é dependente de empréstimos, principalmente do FMI, do que vem de fora, dos Estados Unidos e do resto do mundo também, de investimentos externos. É um momento em que o Brasil sonha com o desenvolvimento, o Brasil imagina o desenvolvimento, o Brasil percebe mudanças, mas é um momento extremamente delicado em que a situação vai entrando numa nova crise. Tentou-se resolver a crise política e econômica do período do João Goulart. Depois entra-se numa nova crise, que só vai acabar, se é que a gente pode dizer assim, com o Plano Real. Crise que leva à inflação, crise que leva a problemas sociais muito graves. A desigualdade não diminuiu na época da ditadura militar. A gente pode analisar isso e perceber que existem várias falhas em alguns argumentos de algumas pessoas que vão dizer mas a ditadura foi um período bom, houve organização, não houve corrupção, os militares organizavam e botavam ordem, mas não é bem assim. Existia repressão, existia censura, as pessoas realmente não podiam dizer o que elas pensavam. Alguns vão dizer, mas por que a gente ia falar mal se estava funcionando, se a coisa estava indo bem? Não é bem assim. A desigualdade social era muito grande, o analfabetismo era muito grande. Se hoje a gente reclama do Facebook, por exemplo, em que as pessoas não sabem o que dizem, muita gente só copia e cola, muita gente só compartilha, às vezes nem entende o que está compartilhando, muita gente não reflete. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu estou dizendo o seguinte, que a gente precisa pensar, a gente precisa analisar o que foi feito nesse período da ditadura militar. Por que a gente critica, eu estou dizendo eu e parte da sociedade que não concorda, que não quer a ditadura de volta, por que a gente critica a ditadura militar? Porque é um regime em que as pessoas não têm liberdade. É um regime de exceção. O que quer dizer exceção? Quer dizer que os militares agiam de acordo com aquilo que interessava. E diziam, mas isso é interesse da nação. Mas o que é a nação? A nação é um grupo pequeno que manda e o resto obedece. A nação é um grupo que
se diz patriota porque manda no resto do povo, a nação é o quê? A nação é um símbolo ou são as pessoas? A gente precisa pensar nisso também. As pessoas, elas precisam, as pessoas que eu digo, o povo, o povão, aquele pessoal lá de baixo, eles precisam de atenção. E quando a gente começa a entrar nesses assuntos, algumas pessoas vão dizer, mas ele é comunista. Mas comunista, o que é um comunista? A gente vai dizer isso, pode dizer isso em outro vídeo, mas o que é um comunista? Ser de esquerda, ser de direita, hoje em dia está muito confuso esse negócio. Todo mundo que é contra o que está acontecendo no país, que vai contra o governo Temer, que vai contra as medidas que estão tirando o direito dos trabalhadores, que reclama, que faz passeata hoje em dia depois do impeachment, é considerado comunista, é considerado esquerdista. Né? Eu não tenho partido, não estou defendendo o partido, eu só estou dizendo o seguinte, nós precisamos pensar o que foi feito na época da ditadura, por que nós vamos trazer tudo de volta? Por que nós vamos viver um momento em que nós não tenhamos mais liberdade? Por que as pessoas querem perder essa liberdade? Por que elas querem deixar que os militares tomem conta? Né? Se a gente pensar, se a gente for analisar, a gente vai ver o seguinte, essas pessoas elas querem moralidade. O pessoal que pede a ditadura militar de volta, eles querem o quê? Moralidade. Mas que tipo de moralidade? E aí nós precisamos pensar o seguinte, esse pessoal que está defendendo a volta dos militares é o pessoal que que tem uma extrema dificuldade de discutir cotas, que tem dificuldade de discutir direitos dos indígenas, direitos dos sem terras, dos sem tetos. É o pessoal que não consegue entender a diferença entre pensar o lado humano da sociedade, a inclusão e a simples defesa do crime. Nós não estamos defendendo o crime, ou pelo menos eu prefiro acreditar que muita gente séria, que muita gente honesta não está defendendo o crime, está defendendo a racionalização, o pensamento racional sobre a organização da sociedade de maneira mais igualitária. Né? A gente vem de uma tradição lá da época da Revolução Francesa ou antes, né, se a gente preferir, em que algumas pessoas defendem a liberdade, defendem a igualdade, defendem vários preceitos, inclusive desde a época cristã, desde o começo do cristianismo. Né, o próprio Jesus defendia o direito das pessoas serem iguais, de se respeitarem, de se amarem, se a gente preferir assim. Né? Só que muita gente que se diz cristão, que diz moralizado e tudo mais, eles não pensam desse lado, eles não pensam desse jeito, eles preferem excluir, eles preferem imaginar uma sociedade diferente, onde só existam pessoas perfeitas, pessoas com qualidades inquestionáveis, pessoas que não tenham esses defeitos do resto da sociedade, que pensa de maneira diferente. Isso tudo em nome da tradição, isso tudo em nome de uma tradição. Que tipo de tradição, que tipo de moral a gente está querendo? E aí quando a gente pensa a volta da ditadura, a gente tem que pensar isso. Que tipo de sociedade nós queremos? Como é que a gente vai construir essa sociedade com respeito, com igualdade de verdade, igualdade de direito, de pensamento, de reflexão, igualdade de poder agir de maneira respeitosa, mas ao mesmo tempo de acordo com aquilo que eu prefiro, aquilo que eu gosto, sem ofender ninguém. Né? E aí tudo isso faz parte da reflexão sobre ditadura militar no Brasil. Como é que os militares lidaram com aquela situação? E aí a gente pode pensar também em ditadura militar, ou ditadura na época do Getúlio Vargas, que é a mesma coisa. Também existia exceção, existia perseguição política. Todo mundo que pensa diferente tem que ser perseguido, todo mundo que pensa diferente tem que ser estigmatizado. O cara que pensa diferente, ele é colocado no mesmo saco, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo pensasse da mesma maneira. Então é preciso a gente pensar mais, é preciso a gente analisar melhor as situações, separar bem o que é uma coisa, o que é outra. A sociedade é muito múltipla, a sociedade é muito diferente. As pessoas não são iguais, os grupos não são iguais, os grupos não são homogêneos. Então a gente precisa pensar tudo isso, analisar tudo isso. Vocês não precisam concordar comigo, mas vocês precisam pelo menos levar em conta que o que nós estamos vivendo agora nós precisamos pensar muito bem. Nós não precisamos agir com
a emoção, nós precisamos pensar e racionalizar tudo isso para que a coisa não fique pior do que já está. Se é que tem como ficar pior do que já está.